Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre a lição de número 9, Ordenança para uma vida de santificação. O texto bíblico da lição está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 7 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O meu objetivo ao falar sobre este assunto é mostrar que a santificação é um processo que se inicia no momento da conversão e se prolonga ao longo de toda a nossa vida. E eu gostaria de ressaltar que a santificação é uma condição que todos querem, mas poucos estão dispostos a pagar o preço para alcançá-la. Eu posso dizer que nós falamos muito de santidade. É um assunto que sempre está em voga na igreja, é um assunto que vira e mexe, ele está nas lições da escola bíblica dominical. Eu frequento a escola dominical há 47 anos e nesse período ele já se repetiu muitas e muitas vezes. Agora, o fato de falarmos em santidade não significa que isso existe em abundância dentro da igreja. Muito pelo contrário. Nós vivemos pouco essa condição que é tão relevante, que é tão importante na vida cristã. A santificação ela é um processo. Não ocorre instantaneamente no momento em que você aceita Jesus ou no momento em que você nasce de novo. Ela começa ali. Claro, de alguma forma, pode até se dizer que nós nos tornamos santos no momento em que nós nos convertemos. Mas o processo de santificação, ele está apenas iniciando e vai durar, como eu já disse, durante toda a nossa caminhada. Ele ocorre a partir do momento da nossa conversão e se encerra somente após a nossa morte. Eu gostaria de iniciar falando sobre santidade, mas indo ao contrário, indo na contramão. Eu quero dizer o que não é santidade, que muitas vezes é confundida na igreja, é confundido na igreja como se fosse santidade. A primeira coisa é que a santificação não é um processo de ascetismo. O ascetismo é uma prática de autodisciplina muito rigorosa, de abstinência, de prazeres, principalmente prazeres mundanos, a fim de alcançar o crescimento espiritual. Mas não tem muito compromisso com Deus, o ascetismo. Ele tem mais compromisso, eu diria, com aquilo que a gente pode chamar de legalismo, mas não exatamente um compromisso com Deus. E eu diria que isso é enganar a si mesmo. Portanto, santificação não é ascetismo. A santificação também não é evitar certos pecados mantendo a aparência, simplesmente para manter a aparência. Na verdade, isso é hipocrisia. Não é absolutamente nada de santidade. Hipocrisia é você fingir ter certas virtudes que na verdade não possui. É parecer ser uma coisa, mas na verdade ser outra. Então esse é um comportamento que nós vemos muito nas igrejas. A santificação também não é uma demonstração exterior de santidade. A verdade, as aparências podem nos enganar. Isso de fato, querer ser uma coisa que não é, ou querer simplesmente demonstrar exteriormente um processo de santificação, além da hipocrisia, isso também é um ato de legalismo. Você querer ser alguma coisa quando na realidade você não é. Há uma história muito conhecida, e se você quiser você pode entrar no Google e chamar essa história que ela vem, que chama-se O Monge e a Prostituta. Claro que eu não me lembro dos detalhes desse episódio que é narrado, mas é mais ou menos o seguinte. Numa mesma rua morava um monge e uma prostituta, quase em frente à casa um do outro. E o monge observava o comportamento daquela prostituta e
a recriminava. E um dia ele a chamou para conversar. E perguntou se ela não tinha vergonha da vida que levava, do modo como ela agia, e fazendo aquele tipo de pecado tão grosseiramente. Aquela mulher, arrependida do seu pecado, tentou de todas as formas deixar aquela prática pecaminosa, mas nas condições que ela vivia, ela não tinha outro meio de vida senão aquele. E voltou novamente à prostituição. O monge, mais uma vez, severamente crítico daquela mulher, alegando a sua santidade, a sua pureza diante de Deus, ele fez um propósito. Eu vou fazer o seguinte: cada homem que ela tiver eu vou colocar uma pedra aqui nesse lugar. Em pouco tempo havia ali um monte de pedras muito grande, claro. E ele chamou novamente aquela mulher e de novo a humilhou, falando sobre a sua conduta totalmente reprovável. E aquela mulher, mais uma vez, chorando, pediu a Deus que a libertasse daquele tipo de pecado. E coincidiu que pouco tempo depois, aquela mulher morreu. E no mesmo dia que ela morreu, morreu também o monge. E qual não foi a surpresa? Quando os anjos desceram e pegaram aquela mulher para levar para o céu. E, ao contrário, vieram os demônios e pegaram aquele monge e levaram ao inferno. Enquanto estavam indo para os seus destinos eternos, se cruzaram. E o monge, desesperado, perguntou por quê que ele, que levou uma vida tão asceta, com tantos cuidados, evitando de tudo o que podia para não pecar, estava sendo levado ao inferno. E aquela mulher, que havia tido uma vida de absoluta reprovação, estava sendo levada para o céu. A resposta que ele recebeu foi a seguinte: ela de fato viveu uma vida de pecado, mas arrependeu-se sinceramente da sua conduta e pediu perdão a Deus. Você, ao contrário, a cada dia que passava, você se tornava mais duro, mais acusador, e o fato é que a alma dessa mulher, por conta de sua confissão, se tornou tão leve que nós podemos levá-la para o céu. Mas a sua alma, carregada de pedras que você juntou para condenar essa pobre mulher, tornou a sua vida tão pesada que nós não conseguimos levá-la. Então, essa coisa de demonstrar santidade nem de fato é santidade. Então, o que é a santidade ou o que é a santificação? Como eu já disse, a santificação é um processo. Ou seja, não é um ato que define se eu sou santo ou não. É um processo que se inicia no novo nascimento, no momento que eu sou regenerado, eu nasci de novo, naquele instante começa o meu processo de santificação e prossegue ao longo da vida. Pois a cada dia eu preciso renovar a minha vida na presença de Deus e melhorar o meu comportamento e a minha conduta na presença de Deus. Na nossa conversão, na verdade, estão envolvidos 5 etapas, eu diria. São bem destacadas, são bem claras essas etapas. E todas elas iniciam exatamente no momento da conversão. Veja, a primeira dessas etapas é a regeneração ou o novo nascimento propriamente dito. O que é isso? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ocorre nas nossas vidas o que ele chama de novo nascimento. É aquela conversa que ele teve com Nicodemos, quando ele disse: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é exatamente o processo de regeneração, ou seja, quem não for regenerado não pode entrar no processo de santificação. A segunda etapa é a justificação.
No momento em que nós somos regenerados, no momento que nos arrependemos dos nossos pecados e passamos pelo novo nascimento, nós somos diante de Deus justificados. A justificação nos é proporcionada por Jesus Cristo. Paulo disse aos Romanos que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Ele quem promove em nós esse novo estado de justificação que nós passamos a viver. A terceira etapa é a adoção. A partir do momento que nascemos de novo, que somos justificados, nós somos recebidos na família de Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus. Como nós não somos da família originalmente, então nós nos tornamos filhos pela adoção. Esse processo, ele está claramente registrado na Bíblia, no livro de Romanos. Você pode ver lá depois, Romanos capítulo 8, versículo 15, por exemplo. É um texto que trata da nossa adoção pelo Senhor a partir do momento da nossa conversão. A quarta etapa da nossa conversão, ou do nosso processo de conversão, é exatamente a santificação. O que é a santificação? A santificação é o que acontece, ou que começa a acontecer comigo no momento em que eu aceito Jesus, que eu sou regenerado, ou que eu passo pela experiência do novo nascimento, que eu sou justificado e que eu sou adotado. Aí eu tenho liberdade para começar o processo de santificação na minha vida. A Bíblia diz claramente que nós devemos ser santos, que a nossa conduta deve ser marcada pela santidade. Enfim, nós precisamos procurar de todas as maneiras, com esforço, com dedicação, com zelo, procurar uma vida de santidade. E a quinta etapa que nós passamos no nosso processo de santificação, de novo nascimento, nosso processo de crescimento na presença de Deus, é exatamente a glorificação. A glorificação, claro, ela é a última etapa, porque ela só vai acontecer após a nossa morte, ou no caso de nós formos privilegiados e experimentar o arrebatamento da igreja. A partir desse momento, diz Paulo, que nós seremos transformados. E, ao sermos transformados, tendo um corpo agora não mais sujeito ao pecado e pronto para superar todas as barreiras e limitações físicas do pecado, nós passamos pelo processo de glorificação, quando estaremos para sempre com o Senhor. Agora, dos 5 elementos ou das 5 etapas que nós passamos, a única das etapas que nós temos participação clara é exatamente no processo de santificação. Na regeneração, na justificação, na adoção e na glorificação, a gente poderia dizer que Deus faz algo por nós. É Ele que faz, não somos nós. Nada dessas etapas é feito por nós. Ele é quem faz. Por sua graça, por sua misericórdia, Ele faz. Agora, na santificação, Deus faz algo em nós e não por nós, faz em nós. Nós somos mudados. Pela graça dele, nós temos possibilidade, com o nosso empenho, com o nosso interesse, com o nosso esforço, nos tornarmos cada vez mais santos, mais separados do mundo, mais prontos para o serviço do Senhor. Agora, como que ocorre esse processo de santificação? Se ele é tão longo, ele começa no momento em que nós aceitamos Jesus, no momento do novo nascimento, e prossegue até o dia da nossa morte. O processo de santificação é uma obra contínua na vida de todos os servos de Deus. Nós vamos progressivamente sendo transformados a fim de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, mais semelhantes a Cristo. Em quê? Nas nossas atitudes, nos nossos atos, em nosso comportamento. Veja aqui, esse processo ele inclui algumas atitudes que nós devemos pensar. Primeiro,
Ela é uma transformação progressiva, como eu disse. A santificação é um processo que não se encerra durante as nossas vidas. Nós podemos ser as pessoas mais dedicadas, mais consagradas, mais puras, mas o processo de santificação ele estará sempre em andamento. Até nós estivermos realmente num nível tão alto que formos capazes de resistir ao pecado, às provocações, às seduções que o mundo nos oferece, enfim. Esse processo é algo que custa muito caro. Não é um processo fácil. Não é algo que ocorre de modo natural na vida de uma pessoa. Nós precisamos procurar viver de modo tal que nós possamos ser transformados. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é exatamente o processo de santificação. Há, evidentemente, na nossa luta para atingirmos o mais alto grau de santidade, de pureza na vida cristã, há participação efetiva do Espírito Santo. Eu disse que no processo de santificação nós temos um envolvimento, mas nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um companheiro. Ele é o nosso paracleto, é aquele que está nos acompanhando nos momentos de batalha, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, enfim, ele está do nosso lado. Então veja, o Espírito Santo ele é o agente primário da santificação. Trabalhando em nossos corações, ele produz os frutos espirituais e nos conforma exatamente com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que age no nosso ser. Enquanto nós estamos batalhando, nos esforçando, o Espírito Santo vai nos moldando de acordo com aquilo que Deus quer. Veja que a cooperação humana, portanto, é essencial nesse processo de santificação. Você não tem participação no processo de regeneração, de justificação, de adoção e de glorificação, por assim dizer, porque isso é vontade de Deus. Agora, na santificação você tem. Embora a santificação seja uma obra de Deus, claro que é, ela requer a cooperação ativa do cristão, que deve se empenhar em obedecer a Deus e buscar crescer na fé. Como disse o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz assim, olha, mas vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano de homem abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então, esse é o processo. É exatamente isso, responde à pergunta, como ocorre o processo de santificação? É assim, com empenho, com dedicação, com zelo, com o auxílio, evidentemente, do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, e as fases da santificação? Eu falei do processo, mas as fases. Nós temos exatamente 3 fases que a gente pode colocar como sendo as fases do processo de santificação. A primeira fase é a inicial. Ela inicia exatamente no momento em que eu aceito a Cristo como meu Salvador, no momento da minha conversão de verdade. É isso que marca a etapa inicial do processo de santificação. A partir daquele instante, eu vou usar todos os recursos disponíveis para que eu possa atingir o mais alto grau de santificação na vida cristã. Esse é exatamente o início, é a parte talvez mais difícil, porque é o momento em que há muitas rupturas, é o momento em que eu tenho que abrir mão, às vezes, da minha vontade, da minha maneira de ser, do meu modo de viver, para viver agora esse novo momento na minha vida. Nesse processo inicial ocorre uma verdadeira lavagem. Eu diria que
Talvez a melhor ilustração que tem para a gente dizer o que ocorre nesse momento da nossa vida, imagina a seguinte cena. Você pega um copo quase cheio de café. Então você chega aquele copo de café debaixo de uma torneira e abre. Aquele copo de café é você, com as suas impurezas, com as suas imperfeições, com todos os seus pecados, você está ali. Mas acontece o seguinte, que você se aproxima de quem pode te lavar. E você, chegando debaixo da torneira, o que vai acontecer? A água que vai caindo dentro do copo é um símbolo do Espírito Santo no processo de santificação nossa. E na medida que a água vai caindo no copo, o café, aquela impureza em tese que está dentro do copo, vai saindo. Vai chegar um momento que a água vai ocupar todo o copo e não haverá mais impureza. Não haverá mais café, não haverá mais sujeira nenhuma, porque a água que caiu da torneira ocupou o lugar que era daquilo que estava ali dentro. Assim, quando iniciamos o processo de santificação, ocorre também isso. O Espírito Santo começa a ocupar as nossas vidas, começa a dirigir as nossas vidas e, a partir daí, as impurezas, o pecado, aquilo que é humano começa a dar lugar ao que é espiritual. Então isso é interessante a gente pensar. Esse é o processo inicial. Mas agora, depois que o processo inicia, ele é progressivo. Tá? A santificação é progressiva, contínua ao longo da vida cristã. Já falei isso várias vezes. Envolve a mortificação do pecado nas nossas vidas e o desenvolvimento das virtudes e qualidades cristãs. Veja o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22 até o 24. Ele diz o seguinte, olha: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Isso aqui é o processo que a gente chama de metanoia. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui nós estamos num processo. Ele não ocorre de uma hora para outra. Mesmo que você seja a pessoa que abra mão de tudo, renuncia a tudo no dia seguinte em que você aceitou Jesus, mas você não estará plenamente santo. Você vai desenvolver esse processo ao longo da sua caminhada. E por fim, claro, nós temos a parte final. A santificação final ocorrerá quando formos glorificados. Não há como você chegar a um ponto em que você é totalmente santo aqui. Aqui não vamos fazer isso, de jeito nenhum. Olha o que o apóstolo João, ele diz sobre esse processo, que nós não temos condições de atingir a santidade plena aqui. Ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, graças a Deus. Então, no momento em que você aceita Jesus, você se torna filho de Deus por adoção, porque você não era da família, mas agora você se tornou. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Claro, nós vamos crescendo, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, é isso que vai acontecer. Essa é a etapa final. Então, no começo, o Espírito Santo começa a atuar, começa a tirar toda a impureza, toda a sujeira, e nós damos continuidade progressivamente, claro, com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, e o crescimento espiritual, ele decorre exatamente disso. Portanto, a gente tem que refletir sobre isso. Na sequência, eu gostaria de falar sobre os componentes no processo de santificação. Veja aqui, os componentes do processo de santificação são exatamente as atitudes, o resultado do meu comportamento no dia a dia. Para eu me tornar uma pessoa santa, eu preciso agir. Como eu disse, a santificação depende de cada um de nós, não depende de Deus. Deus quer que nós sejamos santos. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos chamou para sermos santos. E Ele nos ordena a fazer isso. Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz o seguinte: olha, como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em todo o vosso modo de viver.
Porque escrito está, eu sou santo. Então nós precisamos ser de fato santos. E a primeira, eu diria, o primeiro componente no processo de santificação é você evitar de todas as maneiras possíveis que você peque. Eu sei que essa é talvez a coisa mais utópica que existe na vida cristã, é você dizer que nós precisamos viver sem pecado. Porque é da natureza humana, nós somos concupiscentes. A palavra concupiscência, ela significa mais ou menos o seguinte: desejo de pecar. Nós temos desejo de pecar, nós somos propensos ao pecado. A isso a Bíblia chama de concupiscência. Então veja, quando você quer experimentar o processo de santificação e crescer na presença de Deus em santidade, a primeira coisa que você precisa fazer é exatamente evitar o pecado, tá? Nós precisamos continuamente abandonar práticas e hábitos pecaminosos. E aí, mortificar a nossa natureza. Aqui entra, por exemplo, o jejum. O jejum, ele não é uma arma que você usa para você se tornar, digamos, santo. Mas ela é uma arma que vai mortificar a sua carne, para você ter mais comunhão com Deus. O propósito do jejum é você ter comunhão com Deus. Então, a partir do momento que você começa a jejuar, a sua carne começa a enfraquecer e o seu espírito começa a se fortalecer. Então aí você consegue abandonar o pecado. Veja o que Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então tudo que é do meu corpo, que me possibilita pecar, que me faz pecar, eu devo ter um controle muito maior. O domínio próprio deve ser absurdo em cima desse tipo de comportamento que eu tenho. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, tudo isso nós precisamos evitar aqui, de acordo com o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. E aí ele chama de mortificar, pois, os nossos membros. O que é mortificar os nossos membros? Exatamente a carne. É a natureza carnal que nós precisamos superar. E eu diria que o segundo componente é viver uma vida justa e piedosa. Justiça na vida cristã é você ter um comportamento, uma conduta abalizada pela palavra de Deus. E piedosa é você viver de acordo com a palavra de Deus em santidade. A palavra piedoso vem de pio, que significa exatamente santo. O crente deve viver, portanto, uma vida que reflete a justiça e a glória de Deus, praticando aquilo que coloca ele em comunhão plena com Deus. O jejum é uma dessas práticas. Veja só o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, a parte A, que ele diz assim, olha, tão somente portai-vos por modo digno do Evangelho. A NVI traz uma tradução desse versículo que eu acho muito interessante, que ela diz assim, olha, não importa o que aconteça, viva a sua cidadania por modo digno do Evangelho. Logo, nós precisamos ter domínio próprio, ter controle dessas questões todas. Eu diria que um terceiro componente ainda para nós, nesse processo de santificação nossa, é a renovação da mente. Isso aqui é o que literalmente a gente chama de metanoia, que é você mudar o seu jeito de pensar, de ver as coisas. A santificação envolve a renovação contínua da mente em um processo que a Bíblia chama, como eu disse, de metanoia, refletindo em nossos atos a nossa comunhão com Cristo. Paulo disse isso claramente aos Romanos capítulo 12, versículo 2, que é um dos textos mais utilizados na igreja quando a gente fala de mudança de conduta, de comportamento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a mudança na maneira de pensar, a transformação na maneira de pensar é essencial na vida cristã e na caminhada em direção à nossa santidade. Eu diria que um outro elemento importante é a
obediência à palavra de Deus. Aqui nós temos um entrave para que eu e você possamos obedecer à palavra de Deus. A condição indispensável para isso é que nós a conheçamos. Eu só posso obedecer à palavra de Deus se eu a conhecer. Logo, impõe-se para que sejamos santos o estudo da palavra de Deus. A compreensão daquilo que a Bíblia nos ensina sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento. Então, essa é uma das etapas mais importantes da vida cristã no processo de santificação. Claro, você precisa jejuar, você precisa ser prudente, você precisa vigiar, mas você precisa fundamentar a sua conduta nos princípios e nos mandamentos da palavra de Deus. Salmo 119, muito conhecido, versículos 10 e 11 diz, olha, com todo o meu coração te busquei, não me deixes me desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vale ressaltar que a palavra coração na Bíblia não é esse músculo que pulsa o sangue para o nosso organismo, mas é a nossa mente, é a nossa consciência, é a sede das nossas emoções. Então isso é o que a Bíblia chama de coração. E quando o salmista diz que eu escondi a tua palavra no meu coração, significa que ele estava com a palavra de Deus sempre na mente, sempre pensando, sempre utilizando aquilo. E mais ainda, um quinto elemento que nós precisamos envolver no nosso processo de santificação é uma vida de oração. Irmãos, honestamente, estudar a Bíblia e orar são dois dos exercícios mais difíceis de ser colocado em prática. Exatamente porque são eles os carros-chefes que nos levam a um processo de santificação mais próximo de Deus. Quando eu sou capaz de estudar a Bíblia e colocá-la em prática, claro, não é só ler a Bíblia, você precisa estudá-la e colocá-la em prática no dia a dia. Quando você consegue fazer isso, quando você consegue ter tempo para estudar a Bíblia, você precisa usar, eu diria, a argamassa, que é exatamente a oração. A oração, ela vai juntar tudo aquilo que você precisa, a sua oração, os seus jejuns e o seu estudo da palavra de Deus, ela vai te dar condições de você ser uma pessoa que tenha resistência espiritual. Então veja que nós precisamos manter uma vida de oração constante, fervorosa, buscando a comunhão com Deus e a direção do Espírito Santo. Essa é uma atividade indispensável no processo de santificação. Portanto, se você quer ser uma pessoa santa, esqueça que você tem que fazer isso ou que tem que fazer aquilo. Se você for pensar nisso, você não vai conseguir ser uma pessoa santa. Porque serão tantas coisas. Mas o que você precisa fazer? Você precisa conhecer a palavra de Deus. O que ela diz a respeito? Você precisa orar para pedir a Deus que te dê graça para você conseguir ser uma pessoa santa. É isso que nós precisamos fazer. O que impede-nos de sermos santos ou de colocarmos em prática esse processo nas nossas vidas? Amados, se não me engano foi Moody que disse o seguinte: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Não há como você ter uma vida comprometida com o mundo, comprometida com o pecado e ser um profundo estudante da palavra de Deus. Não dá. Então, um dos elementos que impede a nossa santificação é o mundanismo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse o seguinte: olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Portanto, qualquer coisa que nos associa ao mundo pode nos separar de Deus e pode impedir o processo de santificação nas nossas vidas.
Aí eu sei que muita gente vai chamar de fanático, de careta, de santo demais e que achar que pode, mas não é assim. Se você quer ser uma pessoa santa, a primeira coisa que você precisa começar a controlar mais é o seu modo de ser. Por exemplo, redes sociais. Quantas coisas erradas a gente ouve, vê nas redes sociais? E aquilo ali tudo vai ficando dentro do nosso subconsciente e a gente vai guardando. A TV. O que é que nós estamos vendo nas nossas televisões? A TV hoje ela é um instrumento que tem sido usado muito, mas poderosamente pelo diabo. Eu até concordo que muita coisa na televisão pode ajudar, mas eu diria que isso é o mínimo. Eu diria que a televisão hoje ela muito mais atrapalha do que ajuda. E a internet? Se você não souber usar a internet na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa. Você não vai conseguir superar as dificuldades para você ser uma pessoa mais santa. Porque a internet contraria até o que a Bíblia diz, porque é o seguinte. A Bíblia diz no livro de Tiago que não pode ter uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. A internet tem isso. A internet jorra água amarga e jorra água doce. Se você não tiver cuidado, você pode beber muita água ruim, estragada, pensando que está tomando uma água boa. Para isso, o que nós precisamos? Conhecer a palavra. Calvino, um dos reformadores, foi o grande reformador de Genebra. Ele disse uma frase que eu acho muito interessante. E essa frase é a seguinte: quem não estuda a Bíblia corre o risco de confundir heresia com a palavra de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. O nosso envolvimento com o mundo nos afasta de Deus. Tiago disse isso claramente, gente. Quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não dá para você querer ser santo e ser mundano ao mesmo tempo. É pecado a gente ter lazer, é pecado a gente se divertir, é pecado a gente... Não é exatamente isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou querendo dizer é o excesso que nós cometemos quando nós estamos usando esse tipo de coisa. O John Piper, um escritor americano, ele falou o seguinte: um dos usos do Twitter, do Facebook, etc. e tal, vai ser, naquele dia, provar que o fato de não orarmos e não lermos a Bíblia não foi por falta de tempo, mas pelo excesso que a gente estava usando esses meios de comunicação, enfim, essas parafernálias todas que nós temos aí na internet. E hoje parece que a gente olhando para trás, a gente fica admirado. Como que os seres humanos viveram até o século XX sem ter um aparelho celular nas mãos, sem ter um smartphone, sem ter um computador, sem ter uma internet, não é? Mas olha, o fato de não estarmos sabendo utilizar esses instrumentos, nós estamos comprometendo a nossa vida espiritual. Um dos elementos também que estão aí impedindo a gente de ser santo é exatamente o descaso com a vida espiritual. Quando não temos o cuidado, quando nós relaxamos nosso zelo cristão, veja o que o Senhor Jesus mandou que João escrevesse no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Veja que há uma advertência severa. A vida espiritual precisa ser levada muito a sério. Nós não podemos trocá-la por nada. Nós não podemos deixar de zelar dela. Sabe, assim como a gente cuida do corpo, tomando medicação, tomando cuidados, fazendo exercícios físicos e tudo mais, descansando, dormindo, enfim, procurando de todas as formas manter a nossa forma física, a nossa vida espiritual precisa também ser cuidada com o mesmo zelo. Infelizmente, muitos não estão fazendo isso e por conta disso, exatamente, a santidade, a santificação tem sido tão rara nas nossas igrejas. Ainda há mais um problema que impede a nossa santificação, que são os pecados ocultos. Eu nem preciso comentar isso. O escritor de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele diz, olha, aquele que encobre a sua transgressão nunca prospera. Nunca prospera.
Jamais vai ser santo uma pessoa que encobre as suas transgressões. Então, se você esconde pecados, se você não fala de seus pecados, você vai ter problemas, porque a Bíblia diz, olha, aquele que encobre a transgressão nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Há ainda uma outra coisa que nos impede o processo de santificação é a falta do controle da nossa língua. Quando nós falamos demais, isso nos prejudica espiritualmente. Não só prejudica aquelas pessoas de quem nós falamos mal, ou de alguma forma estamos espalhando algum tipo de notícia que não deve. Isso tudo causa prejuízo e prejuízos muito grandes ao povo de Deus. O escritor de Provérbios, ele disse que alguns cuja palavra são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Veja que a sua palavra tem poder para ferir as pessoas gravemente, comparadas a uma espada. E naquela época que essa palavra foi proferida, a espada era a pior arma que existia para atacar alguém. Então imagine o que a palavra não pode fazer. Há um ditado chinês que diz que a ferida causada pela espada sara, mas a ferida causada pela língua nunca sara. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos ver o que nós estamos fazendo, como nós estamos falando. Note que o escritor de Eclesiastes, no capítulo 5, ele diz o seguinte: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Tudo que você vai proferir, vai falar, pode contaminar a você mesmo. Então é bom que a gente tenha cuidado, que nós tenhamos prudência ao falar alguma coisa. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe são palavrões, são palavras chulas, são expressões que não têm o menor sentido, que não contribuem com o crescimento e com a vida espiritual de ninguém. Ainda por fim, uma questão que eu acho muito séria na vida cristã é a tal da hipocrisia. Pessoas que se apresentam como se fosse uma coisa, mas no fundo elas são outras. Pessoas que querem ser uma coisa, mas na verdade são outras. Esse tipo de comportamento a gente chama de hipocrisia. E a hipocrisia é um pecado gravíssimo na presença de Deus. É um pecado que nos separa de Deus, que nos impede de receber de Deus aquilo que nós precisamos receber. Eu queria que você refletisse sobre isso, que você pensasse naquilo que pode impedir o seu processo de santificação. Aquilo que te atrapalha na vida espiritual. E eu quero encerrar essa minha fala nesse comentário de hoje falando sobre algumas aplicações sobre esse assunto que nós acabamos de falar. A primeira delas é que, sem estar envolvido profundamente com o processo de santificação, não teremos condições de atingir essa condição na vida cristã. Se você for esperar, se você não tomar atitudes diante daquilo que você vem fazendo, se você não fizer um autoexame para saber o que está te impedindo de ser santo, de mudar a sua conduta na presença de Deus, você de fato nunca vai mudar. Mas está aí o desafio. Seja comprometido com o seu processo de santificação. Em outras palavras, decida que a partir de agora você vai ser uma pessoa mais santa. Evitar tudo aquilo que tem te prejudicado nessa caminhada em direção a uma vida de santidade. A segunda aplicação que eu queria que você pensasse era que ser santo não é ser uma seta, não é ser um anacoreta, mas viver de acordo com os princípios bíblicos, zelando por sua conduta na presença de Deus. De nada adianta você querer demonstrar um comportamento muito equilibrado, muito santo, muito cuidadoso em determinadas áreas, mas em outras você extrapolar. Então, ser santo não é ser uma seta, não é ser uma anacoreta, não é ser esse tipo de pessoa, mas é viver de acordo com princípios e padrões bíblicos. A terceira aplicação que eu queria que você refletisse é que pequenas coisas podem nos impedir
de atingir a condição de santos. Precisamos agir com cuidado. Geralmente, quando a gente fala de pecado na igreja, a gente relaciona sexo, a gente se relaciona a questão de dinheiro, desonestidade, nesse sentido. Mas, uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa, ele disse que o adultério talvez seja o pecado que menos vai levar pessoas ao inferno. Mas a mentira, a fofoca, a malquerência, os desentendimentos, as inimizades, tudo isso vai levar muito mais gente para o inferno do que propriamente o adultério. Sabe por quê? Tem um quê de lógico nisso aí. Porque veja só, quando alguém comete um adultério na igreja, dificilmente esse pecado fica encoberto. Via de regra, ele vem à tona. E quando ele vem à tona, em geral, há um conserto, alguma coisa acontece. Mas e a mentira? E a fofoca? E as inimizades? E as malquerências? Os desentendimentos? E as negociatas que a gente faz? E tudo aquilo que nos compromete a nossa conduta particular, pessoal? São pequenas coisas, mas que está impedindo as pessoas de serem santas. E nós precisamos pensar nisso. Uma quarta aplicação que eu queria que você refletisse é que um grande trunfo na conquista do crescimento espiritual é se tornar cada vez mais santo e cultivar uma vida de oração e estudo da palavra. Oração e estudo da palavra. Porque, veja só, como disse Moody, que eu falei agora mesmo, que ou o pecado te separa da Bíblia, ou a Bíblia te separa do pecado. Se você é uma pessoa que decide que você vai estudar a Bíblia com profundidade, pode ter certeza, você vai conseguir um trunfo contra o pecado, contra o erro, contra as coisas erradas que você vinha fazendo. E além disso, você orando, aí sim, você vai ter um arsenal completo para se defender. E, por fim, devemos ter cuidado, pois a falta de santificação nos impede ou nos impedirá de estar na presença de Deus. Hoje, nós temos chances de mudar. Hoje nós temos chance de fazer as coisas certas. Mas naquele dia, não haverá mais possibilidade. Que o Senhor te abençoe, que você decida desenvolver uma vida de santidade e que você se aproxime mais do padrão ideal de um cristão, segundo a palavra de Deus. Amém.